Olá, pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem e espero também que vocês estejam aí com muita força, com muita garra para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. Pessoal, até agora nós vimos o método dos deslocamentos aplicado a vigas, e aí a gente viu vigas de um caso e viga de dois casos. Agora a gente vai estudar o método dos deslocamentos aplicado a pórticos, que é conforme está na ementa de vocês. Então, gente, vamos lá para mais um estudo. Eu já antecipo para vocês que não é complexo, é bem similar àquilo que nós já vimos nas vigas. É um exercício longo, como vocês já sabem, já estão aí acostumados, mas é um exercício que não tem complexidade. Então vamos lá, pessoal, aprender e aplicar o método dos deslocamentos apórticos, que esse é um conteúdo muito importante. Esse aqui, pessoal, é o nosso exemplo. Nós temos esse pórtico aqui, tá? Deixa eu colocar ele aqui em evidência. Nós temos esse pórtico. Observem comigo que esse pórtico é formado por uma viga. Olha só essa viga aqui, ó. Nós temos uma viga, tá? E o carregamento nessa viga é esse aqui, de 30 quilonewtons por metro. E esse carregamento ele é uniformemente distribuído ao longo de toda a viga. Aqui a gente tem um pilar e nesse pilar, nós temos aqui uma carga concentrada de 40 kN, e essa carga está distante da viga 2 metros e distante do apoio apenas 1 metro. Então, pessoal, essa carga aqui não está no meio do vão, tá? E aqui, do outro lado, aqui no outro pilar, nós temos uma carga concentrada de 50 kN e essa aqui está no meio do vão do pilar. Olha aqui, ó, está afastada a 1,5 m da viga e 1,5 m do apoio. E aqui, pessoal, também vamos nos atentar que o tamanho do vão dessa viga aqui, ó, superior, é 3 metros aqui o primeiro, 3 metros o segundo e 3 metros o terceiro. Então, esse é o nosso pórtico formado, né, por três vãos de viga e 2 pilares. E aqui, pessoal, se atentem que no nosso exercício aqui, eu coloquei assim, ó, determine as seguintes reações de apoio. Ou seja, nós vamos calcular apenas as reações verticais e os momentos. Percebam que nesse pórtico aqui, diferente de vigas em que a gente só tem reação vertical e momento, no pórtico nós temos reações verticais, momentos e mais reações horizontais. Mas para o exercício não ficar muito longo, a gente vai calcular, como é o objetivo dessa questão, apenas as reações verticais e o momento, e a reação de momento que a gente vai ter aqui exatamente nesse engaste. Então vamos lá, para a prática propriamente dita. Aqui, pessoal, nós já vamos começar logo com o caso zero. Vocês já conhecem o caso zero. É no caso zero que a gente determina o beta 1, 0 e o beta 2, 0. É o nosso objetivo, né? Com o caso zero, determinar aqui o momento beta 1, 0 e o momento beta 2, 0. Pessoal, perceba que eu trouxe a viga para cá, né? Como eu sempre trago. Na verdade, a viga, né, e os pilares, o pórtico como um todo, trouxe eles para cá. E aqui, pessoal, olha só quantos casos nós temos aqui nesse pórtico. Nós temos o caso 1 e o caso 2, tá? A gente tem dois casos neste pórtico. E percebam também, pessoal, que eu distribuí aqui, ó, esse primeiro apoio é o apoio A, aqui é o ponto B da viga, o ponto C, aqui é o ponto D, aqui nesse apoio de engaste, o ponto E e o ponto F. Coloquei essas nomenclaturas para que a gente saiba exatamente de qual barra nós estamos falando. E aí a gente vai começar a analisar as barras aqui no caso zero. Olha só a quantidade de barras que nós temos para analisar, ó. Nós temos que analisar essa barra, essa, né? E os pilares, aqui, ó, esses. Então, nós temos 5 barras para analisar. Então, é um exercício mais longo do que o de vigas, porque a gente tem no pórtico uma maior quantidade de barras. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, vamos lá para analisar a barra AB. Então, analisando aqui a barra AB, pessoal, olha só aqui comigo. Nós temos aqui, ó, foquem aqui nessa parte aqui, ó. Foquem nessa parte aqui que nós vamos analisar a barra AB. Então, aqui, ó, barra AB. E aqui eu trouxe
Lá a regrazinha que tem lá no formulário, que vocês conhecem o formulário, já trouxe para cá qual que é a regrinha que a gente vai utilizar para analisar a barra B. Percebam que a barra B, nesse apoio, é um apoio de segundo gênero, né? Ou, na verdade, é um apoio de... Ah, pessoal, vamos fazer uma observação aqui. Vamos considerar esses apoios, eles estão aqui de primeiro gênero, mas na verdade são de segundo. Isso aqui não vai interferir em nada, já que a gente vai determinar só as reações verticais, não tem problema em ser apoio de primeiro gênero ou de segundo, mas vamos considerar todos de segundo, que é o que estava lá no enunciado da questão, tá? Então, se vocês virem aqui apoio de primeiro gênero, desconsiderem, é de segundo. Né? Mentalmente coloquem aí esses cabelinhos aí para identificar que é de segundo, tá? É de segundo gênero, porque nessa viga a gente vai ter reações horizontais, só que a gente não vai calcular isso. Pois bem, vamos dar continuidade aqui, então, analisando a viga no caso zero. Então, a gente tem aqui, ó, um apoio de segundo gênero na extremidade, e como a gente sabe, essa chapinha aqui significa que eu tenho um duplo engastamento aqui na viga. A viga é engastada tanto desse lado quanto desse lado, né? Isso aqui vocês já sabem também, que já foi falado. Então, aqui a gente tem engastamento, tá? Então, pessoal, retirando as informações daqui, ó, nós vamos ter que o momento em B1, que é o B aqui, né, pela esquerda. Então, o momento em B1 ele vai ser menos QL ao quadrado sobre 8, que é essa fórmula aqui, ó, QL ao quadrado sobre 8, está girando em sentido anti-horário, por isso é negativo. E aí a gente encontra esse valor aqui, ó, de menos 33,8. Da mesma forma, a gente procura a reação vertical no ponto A, que é essa aqui, ó, e aí a gente tem aqui, ó, 3QL sobre 8, lembrando que o Q, né, pessoal, é 30, que é o carregamento, e o L é o comprimento. O comprimento dessa viga aqui é 3 metros, é esses 3 metros aqui. Então, a gente encontra aqui na reação vertical em A o valor de 33,8, e nessa reação vertical em B, 5QL sobre 8, a gente encontra aí o valor de 56,3. Certo, pessoal? Agora a gente vai analisar essa outra barra aqui, ó, a barra BC, que é essa barra aqui que está interna, de B a C. E aí ela é biengastada, ela possui um engastamento tanto desse lado, né, quanto desse outro lado aqui. Então, é uma viga biengastada. Por ela ser biengastada, a gente pega lá no formulário essa regrinha aqui, para a gente poder refletir sobre ela e aplicar nessa viga. Então, pessoal, não é complexo, tá? Então, a gente vai calcular agora o momento em B2, porque agora o momento é por esse lado, né? Como vocês já sabem. Momento em B2 vai ser o QL ao quadrado sobre 12. E lembrem que vocês precisam ver qual é o sentido da rotação do momento para ver se ele é positivo ou negativo. Aqui ele está girando no sentido anti-horário, por isso ele é positivo. E aí a gente encontra o valor de 22,5 kN. Pessoal, como eu já expliquei bastante essa parte de formulário, de convenção de sinais, de questão de rotação, eu vou tentar ser um pouco mais rápida, tá? Sem enfatizar muito essas questões, para que a gente possa concluir logo o exercício, tendo em vista que pelas aulas anteriores vocês já tiveram acesso a esse conhecimento. Então, a reação vertical em B2, pessoal, é QL sobre 2, que dá 45. E a reação vertical em C1, que vai ser o C aqui, ó, desse lado, já que a gente está analisando a barra BC, o C1 é aqui. É QL sobre 2, que também dá o valor de 45. Agora, a gente vai analisar essa barra aqui, ó, a barra CD. Essa barra CD, percebam que ela é similar à barra BC, tá? É similar. Por quê? Aqui é biengastada, aqui também é biengastado. Aqui a gente tem esse engastamento que veio da chapa e temos o engastamento que é aqui o apoio, né? O vínculo dessa viga, que é um vínculo aqui de engastamento. Então, ela é bem engastada. Percebam que eu copiei aqui, ó, a mesma regrinha do mesmo formulário, tá? Então, copiei para cá. E, basicamente, também os resultados são os mesmos. As contas são as mesmas, ó. 22,5, 22,5, menos 22,5, menos 22,5, 45, 45. Por quê? Porque o carregamento é o mesmo, 30, e o comprimento é o mesmo, 3.
então a gente tem os mesmos resultados, tá? E já que são situações similares essas duas barras. Agora, pessoal, nós vamos analisar a barra BE, que é essa barra aqui, ó, o pilar. Nós vamos analisar este pilar aqui. Percebam que esse pilar, essa barra, ela tem um engastamento na parte superior, porque a chapinha engasta tudo, né? Nós temos um engastamento na parte superior e na parte inferior a gente tem aqui um apoio de segundo gênero, né? Como eu falei para vocês, um apoio de segundo gênero. Então, pessoal, esse tipo de comportamento aqui nós podemos ver nesta barrinha aqui que eu peguei lá do formulário. Olha só, nós temos uma barrinha aqui que ela está engastada na parte superior e na parte inferior ela é um apoio de segundo gênero. Então, por meio dessa barrinha aqui, dessas fórmulas, nós iremos achar, olha, o momento B3. Aqui, como a gente fez, ó, B1 para esse lado da barra, B2 para esse, e o momento gerado pelo pilar eu denominei de B3, só para não ficar muito difícil a compreensão. Porque na realidade, nessa chapinha aqui, nesse ponto da viga, teremos a ação de 3 momentos. Um momento oriundo dessa primeira viga aqui, o momento oriundo dessa segunda viga e o momento oriundo aqui deste pilar, da ação deste pilar, ok? Então, por isso que eu denominei aqui, ó, momento B3. E aí, pessoal, é só pegar aqui, ó, a fórmula do momento B3, ó. Eu já transcrevi ela para cá, ó. Momento B3 é igual a menos, por conta do sentido da rotação, né? Menos P vezes A vezes B, que multiplica o L mais A dividido por 2L ao quadrado. O P, pessoal, é a força. E a força aqui, ó, é representado por 40. É só substituir. O A é essa distância menor aqui, ó. O A é essa distância menor, que é 1. Você substitui aqui o 1, que eu até coloquei aqui já. O B é a distância maior aqui, ó. O B é o 2. Já substituí aqui. O L é todo o comprimento, ó, é todo esse comprimento aqui, o L. Então, o L é igual a 3, que é o 2 mais 1. 3 mais A, e o A a gente já sabe que é 1. Substituir, aí dividido por 2 vezes L. O L é 3, né? Como a gente já viu aqui, ó. O L é toda a distância, o L vai ser 3, 2 mais 1, 3. Então, efetuando esse cálculo aqui, pessoal, eu vou encontrar que o momento em B3 é igual a menos 17,8 kN. Da mesma forma, olha só, a reação horizontal não é mais vertical, tá, pessoal? Percebam que aqui as forças estão na horizontal. Então, a reação horizontal em B, que é essa aqui, ó, essa reação aqui, né, que eu estou marcando com o vermelhinho para vocês, ela tá aqui a fórmula PA, já transcrevi para cá, PA vezes B, PA que multiplica B vezes L mais A vezes B mais 2 vezes L ao quadrado. Pessoal, isso aqui não tem complicação não, tá? É só vocês, eu já expliquei o que é A, o que é L, o que é B, é só substituir na fórmula e vocês vão achar esse valor aqui de 19,3. Certo? Então, é só substituir na fórmula. E o último, que é o H, que é a reação no HE, que nesse ponto E aqui, ó, a reação nesse ponto é dada por essa reação aqui, ó, a reação horizontal. Também transcrevi a fórmula para cá, e você substitui pelos valores e você vai encontrar esse valor aqui de menos 20,7. Então, pessoal, nós já analisamos aqui, ó, barra B, barra BC, barra CD e barra BE. Falta a gente analisar essa barra CF. E aí tá aqui no nosso próximo slide. Então, olha aqui, a análise da barra CF, ó, essa barra aqui, esse pilar aqui, CF. Trouxe para cá novamente a fórmula. Agora, pessoal, a fórmula muda em relação ao outro pilar, porque aqui a carga não estava no meio do vão. Mas nessa barra CF, a carga está concentrada no meio do vão do pilar, ou seja, está 1,5 m de distância da viga superior e 1,5 m de distância do apoio. Então, agora, lá no formulário, essa situação é representada por essa fórmula, tá? Em que eu tenho um engastamento na região superior. Então, eu tenho aqui, ó, esse engastamento na região superior, mais o apoio aqui de primeiro gênero aqui abaixo, tá?
de segundo gênero, aliás, tá? Como eu falei para vocês, vamos considerar de segundo gênero, que é o que estava lá no nosso primeiro, no nosso primeiro slide do exercício. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, vamos substituir e encontrar. Então, a gente vai ter aqui, ó, um momento em C3. Então, porque como eu falei para vocês, nós já calculamos o momento em C1, em C2, e como esse momento se refere à questão do momento, que esse pilar, o momento em C1 é o momento que essa barra BC impõe sobre esse ponto 2 aqui. O momento 2 é a barra CD que impõe sobre o ponto 2. E o momento 3 é o momento gerado pelo pilar. O pilar gera aqui um momento nesse ponto 2, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, momento C3. E aqui a gente pega a fórmula do momento, ó, 3PL sobre 16. Está girando no sentido anti-horário, então é positivo. Substituindo aqui, pessoal, 3, o P é a força de 50, o P, ó. 3 vezes 50 vezes 3, o 3 é essa distância, o 3 é essa distância aqui, ó. É esse comprimento do pilar aqui, que é de 3 metros. Dividido por 16, a gente encontra esse valor de 28,1. Já aqui, na reação horizontal em F, tá? Que é nesse ponto aqui, ó. O F é esse ponto aqui, né? Que é esse mesmo pontinho aqui. A reação horizontal em F, ó, é dada por 5P sobre 16. 5 vezes 50 dividido por 16, que dá 15,6. E a reação horizontal aqui, ó, no ponto C, que é esse ponto aqui em cima do pilar, ela é dada por 11P sobre 16, 11P. Então, é 11 vezes 50 dividido por 16, que dá 34,4. Então, pessoal, no caso zero, nós terminamos. Analisamos todas as barras e encontramos todos esses valores, certo? Todos esses valores de reações. Agora, a gente vai passar para determinar o beta 1,0 e o beta 2,0, que é o nosso objetivo no caso zero. Então, pessoal, tá aqui o nosso pórtico. E aqui é a nossa formulazinha de como determinar o beta 1,0. Então, o beta 1,0, pessoal, é formado, tá? Pelo momento em B1, momento em B1 no caso 0, momento em B2 no caso 0 e momento em B3 no caso 0. Ou seja, o momento aqui no ponto 1, né, gerado aqui, ó, por essa viga que gera momento e por esse pilar. Então, a gente viu lá que a gente tem momento 1, 2 e 3, né? Então, a gente vai somar esses 3 momentos aqui do caso 1. E aí, pessoal, já transferi para cá os valores. E aí, ó, são esses valores aqui, ó. Menos 33,8 mais 22,5 menos 17,8. E aí, fazendo a operação matemática, a gente encontra exatamente como o valor para B1 é o valor de menos 29,1. Agora, pessoal, nós vamos então calcular o momento né, beta 2,0. Então, como é que a gente acha o beta 2,0? Agora a gente vai achar aqui, ó, o momento gerado por essa barra, por essa e por este pilar. Então, a gente vai ter novamente o 1, o 2, o momento em C1, em C2 e em C3 para somar. Momento em C1, C2 e C3. Também já trouxe aqui os valores, ó. Menos 25,5, mais 25,5, mais 28. A gente pode cancelar esses dois valores aqui que são iguais e têm sinais opostos e sobra esse 28,8, que é o valor do beta 2,0. Agora a gente vai para o nosso caso 2, caso 1, na verdade, né? Aqui a gente resolveu o caso 0, agora a gente vai para o caso 1. Então, aqui, pessoal, analisando o caso 1, né? E o caso 1, ele está relacionado a deformações. E olha só como é que esse pórtico vai se deformar quando eu girar, né? Um giro de 1 radiano. Vocês sabem lá que aqui, ó, tem 1 radiano, essa plaquinha aqui, essa chapinha, ela vai girar aí 1 radiano e ela vai provocar, a tendência dela é de provocar essa deformação no pórtico. Então, a gente vai ter aqui, ó,
Quando eu giro ela, ela vai ter essa deformação aqui na barra B, na barra BC vai ter essa deformação e no pilar BE vai ter essa deformação. E agora, com essas deformações, pessoal, nós vamos analisar essas barras deformadas. Aqui a gente não tem nada, então é zero aqui nesse ponto e zero aqui nesse ponto. Mas nesses outros que tem deformação, a gente vai analisar. Então, são 3 barras, e aí as 3 barras já estão analisadas aqui. Vamos começar pela barra AB. Então, peguei aqui, ó, pessoal, a barra AB, e a deformação dela, ela tem um apoio de... E aqui, pessoal, já consertei, ó. Já está o apoio de segundo gênero aqui, e um apoio de... E aqui ela tem um engastamento, porque essa chapinha engasta, né, certo? Então, a gente sempre lembra que essa chapinha, ela engasta. Então, pessoal, olha só. Por aqui, a gente retira as fórmulas e resolve, ó. O momento em B1, que é o momento aqui no B desse lado aqui, né? Vai ser 3i sobre L, que dá 3 sobre 3, que dá igual a 1. A reação vertical no ponto A, que é essa reação aqui, 3i sobre L ao quadrado, dá exatamente 0,33. Pessoal, lembrem que a gente só precisa dividir, a gente desconsidera esse i, considera esse i igual a 1, e praticamente a gente trabalha só com os valores aqui, ó, 3 sobre 3, igual a gente fez no exercício da aula passada, tá? Então, ó, 3 sobre, qual que é o comprimento? 3 ao quadrado. 3 sobre 3 ao quadrado vai dar 0,33. Aqui da mesma forma, 0,33, só que negativo, porque a força aqui está para baixo, a reação está para baixo. Ok? Agora vamos analisar outra barra aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Vamos analisar essa aqui. Barra BC, que é essa aqui. Ela é duplamente engastada, porque ela está entre 2 chapas. Então, ela está aqui, ó. A fórmula dela está aqui, tem duplo engastamento, então a gente vai ter momento de ambos os lados. Então, nós vamos ter momento em B2 e momento em C1, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó, o momento em B2 tá aqui, ó. 4i sobre L, que é 4 sobre 3, que dá 1,33. O momento em C1 é esse momento aqui, pessoal, 2i sobre L, que dá exatamente 0,67. E a reação vertical em B2 é essa aqui, tá para cima positivo, 6i sobre L ao quadrado, que dá 0,67. E essa reação vertical em C1 está para baixo, é a mesma fórmula, mas está para baixo, é negativo, menos 0,67. Então, aqui a gente já teve os valores, né, da barra B, BC, agora a gente vai analisar o pilar, tá? O pilar, ou seja, a barra BE. Então, aqui, eu até coloquei barra EB, BE, a mesma coisa, tá? Na barra BE, vamos lá, pessoal, aqui, ó, eu transcrevi para cá, inclusive, olha só, tem que observar direitinho qual é o lado da deformação para você poder analisar aqui qual é que você vai trazer para cá, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, essa barra aqui, BE, ela tem um engastamento em cima e um apoio de segundo gênero embaixo. Então, equivale com essa fórmula aqui. Então, aplicando, pessoal, nós vamos achar ó, o momento em B3, que é o momento oriundo do pilar, igual a 1, tá? Que é esse aqui, ó, 3 sobre 3, né? 3i sobre L é 3 dividido por 3, que é o comprimento. Então, dá 1. A reação horizontal em B, essa aqui, ela está para o lado positivo. 3i sobre L ao quadrado, que dá 0,33. E a reação horizontal aqui no ponto E, né, aqui é o ponto E da viga, ela é dada por menos 3i sobre L. Ela está no sentido oposto, é negativo, menos 0,33. Então, pessoal, nós analisamos já aqui todas as barras do caso 1. Agora, a gente vai para o próximo passo, que é determinar o beta 1 zero e o beta 2 zeros. Aí, aqui, a gente vai... na realidade, eu até me confundi. Nós vamos analisar, no caso 1, nós vamos determinar o beta 1 e o beta 2 1, né? Então, pessoal, vamos lá ver como é que a gente vai fazer aí a conta do beta 1 e do beta 2 1. Então, a gente vai ter que somar. Ó. No beta 1, nós vamos somar o momento B1 no caso 1, mais o momento B2 no caso 1, mais o momento B3 no caso 1. Então, a gente vai somar aqui, ó, momento no caso 1, ó, momento 2 e o momento 3.
Aqui, pessoal, eu calculei aqui, ó, observem comigo que eu já calculei. Tá aqui, ó. Exatamente esses valores aqui, ó. 1 mais 1,33 mais 1. Então, o nosso beta 11 deu um valor de 3,33. Agora, pessoal, o beta 21, que é esse aqui, eu só vou ter o momento em C1. Porque lembra da deformação que ela acontece aqui, ó? Eu só analisei, vamos lembrar aqui, ó, da deformação que acontece aqui, né, no caso 1, que é mais ou menos desse jeito aqui, né? Essa deformação aqui. Então, eu só tive momento em C1. Eu não tive aqui, né, não analisei essa barra aqui, então esse lado ficou zero, não tenho. E também não analisei nenhum momento gerado por essa barra, não tem momento gerado por esse outro pilar, é zero. Então, eu só vou ter o momento em C1, tá? Na questão, eu só tenho momento em C1, por isso que eu não vou somar com o C2 e o C3, porque não tem, é zero, não foi feita nenhuma análise, só nesses três trechos aqui. Então, só tem o momento em C1. E o momento em C1, pessoal, é exatamente esse aqui, ó, 0,67. Então, o meu beta 21 é 0,67. Agora, pessoal, vamos para o caso 2, analisar o pórtico nesse caso. Então, tá aqui o caso 2. Agora percebam que a chapinha que teve aqui o giro de 1 radiano foi aqui o ponto 2 da viga, essa chapinha 2, e a nossa deformação agora está aqui nessa parte final da viga, né? Então, pessoal, da mesma forma nós vamos analisar, ó, analisando a barra BC. Barra BC tem duplo engastamento, nós temos essa fórmula aqui, e aqui a gente já colocou, o momento em B2 vai ser 0,67, o momento em C1 vai ser 1,33, a reação vertical em B2, né? A reação vertical em B2, que é a que ocorre aqui, ó, vai ser 0,67 e a reação vertical em C1 vai ser menos 0,67 aqui em C1, ou seja, desse lado, né? Então, a gente acabou de analisar toda essa barra aqui, BC. Agora a gente vai analisar a barra CD. A barra CD, ela também ela é duplamente engastada, só que ela se difere dessa aqui de cima, que também é duplamente, porque a deformação dela aqui, ó, é para cima, pessoal. Percebam que a deformação está aqui na parte superior da viga e essa aqui está na parte inferior. Então, a gente não pode copiar essa fórmula para cá. Então, a gente observa lá na tabela qual é a regrinha aí que está com a deformação para cima. E essa aqui, tá? Já trouxe aqui para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, agora é só substituir o momento em C2, né? Que agora a gente está analisando essa barra aqui, né? Que a gente está analisando. Então, o momento em C2, ele é igual a 1,33. O momento em D, porque aqui também tem momento, que é engastamento. O momento em D é igual a 0,67, é só pegar as regrinhas aqui do formulário, pessoal, vocês sabem, né? A reação vertical em C2 é 0,67 e a reação vertical em D é menos 0,67. Então, pessoal, nada mais é do que pegar essas formulazinhas aqui, substituir os valores e encontrar. Não é difícil. Agora, a gente vai analisar a barra CF, que é esse pilar aqui. E analisando essa barra CF, também peguei lá na tabela do formulário, né, a barra que tinha aqui, ó, essa deformação, que é praticamente igual essa outra aqui, né, pessoal, que tinha essa deformação, é a mesma imagem. E aí você substitui, ó, momento em C3, que agora é o momento em C3 aqui, ó, provocado pelo pilar. Então, o momento em C3, ele vai ser igual a 3 é I sobre L, 3 sobre 3 é igual a 1. A reação horizontal em C3, ou seja, a reação horizontal em C, podia até ter colocado só C também, tá? Essa reação horizontal em C, ela é positiva, né? Porque ela está aqui para o lado da direita, e ela é exatamente dada por essa fórmula 3AI sobre L. Então, 3AI sobre L ao quadrado, ela é dada por essa fórmula aqui, ó, 3AI sobre L ao quadrado, dá o valor de 0,33.
A reação horizontal no ponto F é a mesma fórmula, só que como ela está para a esquerda, ela é negativa. Então, dá menos 0,33. Pessoal, agora a gente vai passar para a próxima parte aí, que é encontrar exatamente o beta 1, 2, tá? Que é o do caso 2, a gente encontra o beta 1, 2 e o beta 2, 2. Então, gente, como é que a gente encontra o beta 1, 2? Então, como eu falei para vocês, eu vou ter apenas um valor de B2 aqui, ó, tá? Vou ter apenas um valor de B2. Por quê? Nesse caso, o momento em B1 não entrou, é zero. No caso 2, ele não entrou nada aqui desse ponto também é zero, não entrou nada desse ponto também é zero, tá? Porque essa chapinha não teve nenhuma mudança, não teve nenhum momento desse lado aqui. Então, a gente vai ter apenas um momento em B2, e esse momento em B2 é exatamente esse valor de 0,67. Mas já aqui na chapinha 2, que é o momento, que é aqui, ó, o momento beta 22, eu terei o momento 1, gerado por essa parte da viga, o momento 2, gerado por essa parte da viga, e o momento 3, gerado aqui pelo pilar, tá? Então, eu terei, ó, momento em C1, no caso 2, momento em C2, no caso 2, mais momento em C3, no caso 2. Substituir aqui, pessoal, ó, 1,33 mais 1,33 mais 1. Então, eu acabei encontrando esse valor para beta 2, 2, um valor de 3,66. Agora, pessoal, nós vamos utilizar a regra de Cramer para determinar o delta 1 e o delta 2. Vocês também já estão familiarizados. Aquela regrinha de Cramer, aquelas matrizes que eu dei também na aula passada. Então, a gente tem aqui, ó, nós vamos organizar a matriz da seguinte forma: beta 1, 1, mais beta 1, beta 1, 2, beta 2, 1, beta 2, 2, multiplicado por delta 1 e delta 2, que é o que nós queremos encontrar, é igual a menos beta 1, 0 e menos beta 2, 0. Então, o valor que eu encontrei lá de beta 1, 0 e beta 2, 0, eu vou ter que alterar o sinal. Eles vão mudar de sinal, tá? Então, aqui, pessoal, substituindo, vocês já viram lá que nós já encontramos todos esses betas, eu vou só substituir aqui, ó. 3,33 é o beta 1, 0,67 é o beta 2, 1, 0,67 é o beta 1, 2 e 3,67 é o beta 2, 2. Substituir. Então, isso vai multiplicar o beta 1, o delta 1 e o delta 2. E aqui, pessoal, olha, na realidade, o beta 1, 0 era menos 29,1. Mas como aqui ele é negativo, ele vai ficar positivo, tá? Então, se ele era menos, menos com menos, mais. Então, ele ficou positivo. E já o beta 2, 0, ele era um valor positivo de 28,1, era positivo. Mas aqui, como a gente tem o negativo, ó, menos com mais vai ser menos 28,1. Agora, pessoal, a gente vai aplicar aqui, ó. Vamos encontrar primeiro o D. O D, como é que eu faço? Pego exatamente essa matriz aqui, né? Pego essa matriz aqui e resolvo ela. Peguei ela, coloquei aqui. Lembrando que como é que eu resolvo essa matriz? Multiplico isso aqui, ó, esses dois aqui, multiplicação cruzada, tá? Então, eu multiplico, vou multiplicar aqui, ó. Vou multiplicar aqui, ó. 3,33 vezes 3,67, certo? Encontrei um valor. Esse valor eu vou subtrair, ou seja, menos a multiplicação dessa outra parte aqui, ó, que é o 0,67 vezes 0,67. Então, pessoal, eu multiplico primeiro esses dois aqui, certo? E é positivo, 3,33 vezes 3,67, menos, faço lá na conta, boto um menos bem grande, menos essa outra multiplicação aqui, ó, 0,67 vezes 0,67. Isso me deu um valor de D, tá? De 11,7722, certo? Agora vamos então para o D1. No D1, pessoal, olha o que ocorre. Eu vou substituir nessa matriz principal aqui, ou seja, nessa matriz principal aqui, eu vou substituir a primeira coluna dela por essa coluna aqui, tá? Então, eu vou pegar isso aqui,
essa coluna e substituir nessa primeira aqui. Então, foi o que eu fiz, ó, 29,1 menos 28,1. E o restante continuou ok, esses outros aqui continuam. 0,67, 3,67. E aí a gente multiplica cruzado, né? Igual eu falei. Multiplica 29,1 vezes 3,67 menos essa outra multiplicação, menos 28,1 vezes 0,67. E aí, pessoal, a gente encontra um D1 de 125,624. Agora vamos falar sobre o D2. O D2, agora eu vou pegar essa coluna aqui e vou substituir agora no lugar dessa coluna aqui, tá? Então, é a mesma matriz, mas eu vou substituir essa coluna por essa. Então, eu tenho 3,33, que é essa mesma aqui, e 0,67. E no lugar dessa outra, eu vou substituir por 29,1 e menos 28,1. E aí, multiplicando cruzado, pessoal, ou seja, essa linha aqui, ó. Isso aqui, essa multiplicação, né, de 3,33 vezes menos 28,1 menos 0,67 vezes 29,1. E eu achei um D2 de menos 113,67. Pessoal, agora a gente vai aplicar aqui nessa fórmula do ΔI para achar o ΔI. ΔI é igual ao D1 dividido por D. Então, eu só pego aqui, ó, o D1, 125,624 dividido por D, que é 11,7722. Então, eu achei um ΔI no valor de 10,67. O ΔI também tem essa fórmula aqui, ó, é o D2 dividido pelo D. Então, vai ser esse D2 aqui, ó, de menos 113,7 dividido pelo D, de 11,7722. E aí, fazendo essa conta, eu achei um ΔI de menos 9,60. Pessoal, tendo feito isso, agora a gente vai para o nosso próximo passo. A gente já achou o ΔI e o ΔI. Agora, o nosso próximo passo e último é determinar as reações verticais e o momento, né? Que é o objetivo dessa questão. Como eu falei para vocês, nós não vamos fazer a análise das reações horizontais. Vamos nos ater, né, apenas às reações verticais e ao momento, ok? Então, pessoal, é o seguinte... vamos lá, então. As reações aqui, ó. Reação vertical em A, ou seja, aqui, ó, nesse ponto A, a gente vai ter, ó, reação vertical em A, esse é o ponto A. Reação vertical em E. Reação vertical em F, né, que é a reação vertical nesses apoios. E a reação vertical em D, que é esse apoio aqui, é o D, né? Esse é o ponto D da viga. Aqui era B e aqui era C. A gente não tem reação aqui nesses pontos. Nós só temos reações nos apoios, tá? Então, nós só temos reações nos apoios. Não vai ter reação aqui no ponto B, nem no ponto C. Eles são apenas pontos, eles não são apoios. As reações que a gente calcula são nos apoios. Então, vai ser a reação no ponto A, no ponto E, no ponto F e no ponto D. Então, pessoal, a reação vertical em A é dado por reação vertical em A no caso 0, mais reação vertical em A no caso 1 vezes ΔI, mais reação vertical em A no caso 2 vezes o ΔI. Substituindo aqui, ó, só vocês pegarem lá os resultados, substituir, lembrando que essa aqui é a reação no caso 0, essa aqui é a reação, ó, no caso 1, tá? 0,33 vezes o ΔI que a gente achou agora de 10,67. Só que no caso 2, nós não temos reação em A, por isso que está aqui, ó, 0. No caso 2, nós não temos reação em A. Então, nós encontramos aqui o valor de 37,3 da primeira reação. Agora, vamos para a segunda, ó. Reação vertical em B. Eu coloquei reação vertical em B, pessoal, mas é porque a reação vertical aqui em B eu vou calcular tendo como parâmetro B, tá? Porque eu tenho lá os RB, mas ele é igual ao R, a reação vertical em E, é a mesma.
essa reação vertical que atua aqui em E, ela é a mesma ao longo de toda a sua linha de extensão, tá? Então, ela atua nesse ponto aqui, ó, no E, e ao mesmo tempo atua no B, essa reação vertical. Então, nós vamos calcular como se fosse uma reação vertical em B, mas ela é a reação vertical no ponto E, porque o apoio está no ponto E. Mas, gente, eu acho que vocês já aprenderam lá em mecânica que a força, uma força aqui de reação, ela atua em todo o seu prolongamento, tá? Em todo o seu prolongamento. Então, ela vem aqui, ó, ela está atuando em todo esse pilar, passa pela viga, então ela é uma só. Então, a gente vai calcular aqui a reação vertical no ponto B, que é igual à reação vertical no ponto E, são a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, reação vertical em B1 mais reação vertical em B2, no caso 0, mais reação vertical em B1 mais reação vertical em B2, no caso 1 vezes ΔI, mais a reação vertical em B1 vezes o ΔI, no caso 2 vezes ΔI. Aqui, pessoal, a gente substitui, ó, sabendo que isso aqui é o mesmo, tá? A reação vertical que ocorre no ponto B é a mesma que ocorre no ponto E, a vertical. Aí a gente tem aqui, ó, substituindo 56,3 mais 45, menos 0,33 mais 0,67 vezes o ΔI, que é 10,67. E aqui, ó, a reação vertical em B1 no ponto 2 é 0,67. No caso 2, pessoal, não existe reação vertical em B2, tá? Por isso que só tá aqui só o B1, é porque realmente não tem. Vezes o 9,6, menos 9,6. Então, eu encontro esse valor aqui de reação, 98,4. Da mesma forma, pessoal, que eu falei para vocês que a reação vertical no ponto B é igual à reação vertical no ponto E, por conta que a ação da reação, ela se prolonga aqui, né? Existe um prolongamento, ela tem uma linha de ação aqui, ela atua em toda essa linha de ação. Da mesma forma, a reação vertical no ponto C, que nós vamos calcular, é a mesma reação vertical do ponto F, tá? É igual. É a mesma coisa. Então, a gente vai calcular a reação vertical no ponto C e, consequentemente, a gente acha a reação vertical no ponto F. Por quê? Porque essa reação, ela tem uma linha de ação, e essa linha aqui é toda a linha de ação da força e corta o ponto C. Então, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, para a gente poder analisar. Reação vertical em C1 no caso 0, mais C2 no caso 0. Reação vertical em C1 no caso 1, mais C2 no caso 1 vezes ΔI. E reação vertical em C1 mais C2 no caso 2 vezes o ΔI. Aí aqui a gente substitui. 45 mais 45, menos 0,67 vezes o ΔI, que é 10,67. 0,67 mais 0,67, isso aqui, ó, acaba se anulando, né? Ó, se um é positivo, outro é negativo, é o mesmo número, aqui vai se anular, então tudo isso aqui é 0 vezes isso, vai ser 0. Então, a conta se resume a isso aqui. Que aí, resolvendo, a gente acha aí um valor de 82,9. E aí, a gente vai achar, então, a nossa última reação, que é a reação no ponto D, tá? Reação vertical em D. E aí a gente tem, ó, reação vertical em D no caso 0, mais reação vertical em D no caso 1 vezes ΔI, mais a reação vertical em D, tá? Não é A, pessoal, aqui é um D, desconsidere. Reação vertical em D no caso 2 vezes ΔI. Aqui, pessoal, vai ser 45, que é a reação vertical no caso 0. Essa reação vertical no caso 1 não tem, por isso que eu coloquei aqui 0, tá? Ela não existe. Mas essa outra reação vertical em D, no caso 2, tem, que é 0,67. E aí eu multiplico pelo ΔI, que é menos 9,6, e encontro o valor de 51,4. Então, pessoal, nós já encontramos todas as nossas reações verticais. Agora, falta nós encontrarmos, ó, esse momento aqui, ó, momento no ponto D. E o momento no ponto D segue o mesmo raciocínio. Momento no ponto D é igual ao momento no ponto D no caso 0, mais momento no ponto D no caso 1 vezes ΔI, mais momento no ponto D no caso 2 vezes ΔI. Então, aqui, ó, o momento no caso 0 é menos 22,5. O momento em D no caso 1 é 0, não tem. E já no caso 2 tem, que é 0,67, multiplicado pelo ΔI de menos 9,6.
6, a gente encontra aí o valor de menos 28,9. Pessoal, então é isso. Nós encontramos as reações verticais e o momento. Como eu falei para vocês, o objetivo dessa atividade era só realmente analisar as reações verticais e o momento, tá? Lembrando que a gente ainda teria mais que analisar mais as ações, as reações horizontais, mas a gente não vai fazer nesse primeiro momento. Vamos trabalhar com aqueles conceitos que vocês já entendem por conta do tempo também, tá? Então, eu espero que vocês consigam ter entendido a aula. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês. Vocês podem me enviar, printar a imagem, falar, professor, isso aqui eu não entendi e tal. Vocês podem ter total acesso a mim, pessoal. É só perguntar que eu estou à disposição de vocês. Ok, pessoal? Então, desejo a vocês bons estudos e já está disponível uma atividade lá no SEI para vocês responderem sobre essa aula. Obrigada, pessoal, e até a próxima.